Eu ouvi a voz de Deus. Quando você leu essa frase antes de entrar nesse vídeo, o que veio na sua mente? Será que veio alguma experiência sobrenatural, algo místico? Porque infelizmente é isso que é mais gerado na nossa mente, no nosso coração, quando se fala em ouvir a voz de Deus. Imediatamente nós pensamos em o céu se abrindo, uma voz como a de um trovão falando a cada um de nós. Nós nos esquecemos da simplicidade e da pureza do Evangelho e fazemos muitas vezes como os fariseus e os mestres da lei faziam frequentemente com Jesus. Quando você lê os evangelhos, tem relatos dizendo que eles vinham até Jesus e diziam: Senhor, faça milagres, faça maravilhas, nós queremos ver um sinal da sua parte para que então creiamos em ti como o Messias. E Jesus sempre respondia que não, chamava eles de uma geração perversa e incrédula e não lhes dava o sinal que eles exigiam. E nós hoje, infelizmente, nós associamos muito essa questão de ouvirmos a voz de Deus a uma experiência sobrenatural, a algo místico. Até mesmo nós temos um exemplo na parábola que Jesus conta, uma história que ele conta de Lázaro, o mendigo que ficava na porta de um rico. Os dois morrem e o rico lá no inferno, né, no Hades, ele pede então para que pelo menos Lázaro pudesse se levantar dos mortos e pregar para seus irmãos, para que eles não viessem para aquele mesmo lugar de tormento em que ele se encontrava. E olha que interessante a resposta de Abraão para aquele homem. Abraão diz assim: olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras, eles têm já o que os judeus tinham em mãos, que era o Antigo Testamento. Então, o que eles precisam não é de algo sobrenatural, porque mesmo que alguém se levantasse dos mortos, não seria suficiente para ser gerada a fé verdadeira no coração deles. Então, que eles ouvissem os profetas e Moisés, ou seja, que eles ouvissem a voz de Deus pelaquilo que estava revelado nas Escrituras. Veja que exemplo interessante que Jesus nos dá quando conta essa pequena parábola do Lázaro e do rico. Ou seja, por isso que eu começo esse nosso vídeo te dizendo: você nunca ouviu a voz de Deus? Você deseja ouvir a voz de Deus? Então, se você realmente quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você deseja ouvir a voz de Deus de forma audível, leia ela em voz alta. Quem traz essa frase muitas vezes para nós é o Paul Washer, alguém que traz pregações muito fortes a respeito da necessidade de nós nos achegarmos às Escrituras. Quem reverbera muito essa frase aqui para nós no Brasil é o pastor, o reverendo Augustus Nicodemos. Mas é algo muito verdadeiro. Você quer ouvir Deus, você deseja ouvir a voz de Deus de forma constante, todos os dias, leia a Bíblia todos os dias e de forma constante, porque nela está a voz de Deus para nós. Ler a Bíblia, isso nós precisamos entender. Ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus, é ter essa revelação de Deus para cada um de nós. De fato, toda a humanidade se divide em apenas dois grupos. Toda a humanidade hoje, nós podemos dividir ela em dois grupos de pessoas. Primeiro grupo, aqueles que ouvem a voz de Deus e creem na sua mensagem, e por crer a gente entende aquilo que Jesus ensina, aquele que recebe os meus mandamentos e os guarda e os vive, e são salvos. Então esse é o primeiro grupo de pessoas, aqueles que ouvem a voz de Deus, creem nessa mensagem e são salvos. Nós temos um segundo grupo de pessoas, aqueles que não ouvem a voz de Deus. E esse é o grande clamor que nós, como cristãos, como pessoas que ouvem a Deus, devemos fazer a todas as pessoas. Eu sempre que encontro alguém
quando vou conversar sobre o evangelho com ela, a primeira coisa que eu pergunto é se essa vida de fé que a pessoa tem inclui o ouvir a voz de Deus. Porque ter fé, 99% das pessoas, pelo menos aqui no nosso Brasil, tem fé em alguma coisa. Mas se essa fé está relacionada a ouvir a voz de Deus e ouvir essa voz a partir das Escrituras Sagradas. Essa é a grande diferença. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos glorificando a Ele. Veja só o que Paulo nos traz em Romanos capítulo 1, quando ele fala sobre isso, no versículo 20 e 21. Preste atenção nesse texto. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, elas têm sido vistos de forma clara, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, todo homem se torna indesculpável porque todo homem está exposto a uma criação maravilhosa. É impossível vermos a maravilha desse mundo, a beleza da criação e não sabemos no nosso coração que há um Deus Criador. Contemplarmos ou vermos a beleza da gravidez, de uma vida sendo gerada no interior de uma mulher e não sabemos que isso demanda um ser criador, um Deus poderoso por trás. Isso nos torna indesculpáveis. Por quê? Ele segue dizendo, porque tendo conhecido a Deus, porque sabendo que há um Deus, tendo esse entendimento que existe um Deus soberano, um Deus poderoso, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pois o que é glorificar a Deus? O que é render graças a Deus, se não ouvi-lo, buscá-lo, buscar entender a sua voz e viver essa mensagem? Ou seja, qual que é o contrário disso? Ele vai dizer, pelo contrário, ao invés de glorificarem a Deus, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Veja só, o contrário de eu ouvir a voz de Deus, buscar conhecer a sua vontade nas Escrituras, é permitir que os meus pensamentos se tornem fúteis, pensamentos que não estão ligados a ouvir a voz de Deus. Eu vejo, escuto toda a filosofia do mundo, eu tenho tempo para ouvir tudo aquilo que a internet me oferece e os meios de comunicação me oferecem, mas eu não tenho tempo para ouvir a voz de Deus naquilo que ele está ou aonde ele se revelou, que é nas Escrituras Sagradas. Então eu estou fazendo parte desse segundo grupo, aquele que é indesculpável porque sabendo que há um Deus, não se detém a ouvir a voz desse Deus, e esse deve ser sempre o nosso clamor como cristãos, incentivar as pessoas, ouçam a voz de Deus, não deixem de ouvir, de buscar ouvir a voz de Deus. Veja só a simplicidade que é o Evangelho, a simplicidade com que o Evangelho se apresenta a nós. Eu sempre gosto de convidar as pessoas para ouvirem esse texto e lerem João, capítulo 5, versículo 24. Olha a beleza e a simplicidade dessa declaração de Jesus. Ele diz assim, em verdade eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha, se esse não é o grande anseio de todas as pessoas, vivemos eternamente, conquistarmos a vida eterna com Deus, uma vida de alegria e de paz. Esse com certeza é o alvo e a busca de cada um de nós. E Jesus coloca isso de uma forma tão simples. Veja que Jesus aqui, nesse ponto, ele não está atrelando a vida eterna a eu frequentar determinado lugar, a eu fazer parte de determinada instituição religiosa. Nesse momento aqui, Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando, você quer ter a vida eterna? Então a vida eterna consiste em quê? Em ouvir a minha palavra. E depois ele diz, e crer naquele que me enviou. Por quê? Porque para que eu creia, eu preciso ouvir a palavra. A fé salvadora, ela só é gerada em meu coração a partir do momento que eu ouço Cristo,
através da sua palavra. Lembra? Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Cristo, para que então a fé genuína, a fé salvadora, seja gerada em nosso coração. Por isso a importância de nos dedicarmos à leitura das Sagradas Escrituras. É para isso que nós devemos direcionar as pessoas. Todas as pessoas devem ser direcionadas à leitura das Escrituras, ao conhecimento, ao ouvir a voz de Deus, para que em nossos corações a fé genuína seja gerada e nós possamos então crer e sermos salvos, fazermos parte desse grupo dos salvos. Olha como a Escritura é colocada de forma bela e o objetivo dela ter sido escrita é colocada de forma tão bela pelo apóstolo João, quando ele escreve sua primeira carta de João, já no início, no capítulo 1, no verso 3, olha o que ele declara. Olha, nós estamos proclamando a vocês o que nós vimos e o que nós ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha que lindo. Essa comunhão, ele está falando do quê? Da salvação, para que vocês passem a fazer parte desse primeiro grupo, o grupo daqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus, passam a crer, ter uma fé genuína e agora são salvos, têm a vida eterna. Então, o apóstolo João diz, olha, nós fomos chamados por Cristo. Cristo nos ensinou durante 3 anos. Ele disse, eu vou, mas vou lhes mandar um outro Consolador. Esse outro que é igual a ele, o próprio Espírito Santo, que os faria lembrar de tudo que Jesus disse. Por quê? Para que eles então pudessem escrever os evangelhos, o Novo Testamento, para mim e para você. E agora nós podemos ter essa comunhão com eles e sermos todos agora salvos em Cristo Jesus. O texto que nós vimos quando Jesus fala, quem ouve as minhas palavras e crê, é tão simples. Ouviu, creu, tem a vida eterna. Não ouviu, rejeitou ouvir, escolheu viver uma vida afastado da voz de Deus, por qualquer que seja o motivo que você apresente, não importa. Não importa os motivos, as razões, se você coloca um monte de obstáculos dizendo, colocando a culpa em falsos mestres, falsos pastores, pastores que te desiludiram, religiosos, não importa. Só existem 2 grupos, o que ouve e crê e é salvo, e aquele que não ouve, aquele que se nega a se aproximar das Escrituras e ouvi-la para receber a salvação. E a palavra de Jesus é muito clara, quando ele diz, o que não ouve, ele será condenado. E esse é um outro perigo, um alerta que nós devemos fazer. Veja como a frase de Jesus é simples, porém ela é forte e determinante quando ela diz, existem 2 caminhos, um de vida eterna e um de condenação. Você, se não ouve a Bíblia, se só escuta alguns pregadores da internet, você corre o risco de estar ouvindo muitas vezes vozes chamadas, que nós chamamos de teólogos liberais, que nada mais é do que pessoas profanas, pessoas que ignoram as Escrituras, que se chamam de teólogos, mas na verdade eles negam a Bíblia. Você vai ver homens como este declarando coisas assim, olha, eu não consigo imaginar um Deus amoroso, um Deus que em sua essência é amor, condenando pessoas ao inferno. Quando eles declaram isso, eles estão se colocando numa posição como se eles fossem mais bondosos que Jesus, que era o próprio Deus encarnado. Quando Jesus fala, quando ele se revela aqui, ele diz, as palavras que eu lhes digo não são minhas, mas são do meu Pai. Então quando Jesus fala, olha, se você me ouvir e crer, você terá a vida eterna. Se você não me ouvir, você vai ser condenado. Condenado o quê? Condenado à morte. Jesus vai falar em João capítulo 8, se vocês não me ouvirem, morrerão em seus pecados. Jesus fala claramente várias e várias vezes no seu ministério sobre o perigo de não ouvi-lo, de não obedecê-lo, porque o destino desses seria a condenação. A Bíblia, os evangelhos estão
cheios dessa mensagem. Porém, teólogos liberais, pessoas, falsos mestres, se aproveitando de que um povo, a grande massa hoje, não tem mais ouvido, não tem se aproximado das Escrituras com medo, com receio de não entendê-las, ou mesmo apenas por desprezá-la. Eles têm liberdade de mentir e dizer: eu não consigo imaginar um Deus que é amor condenando pessoas. E eles esquecem de te explicar algo simples, que esse Deus que é amor, ele tem outros atributos, e um deles é que ele é santo, santo, santo. E a impiedade, o pecado que habita em mim e em você, não convive, não pode se aproximar desse Deus santo. Imagine eu com meus pecados me aproximando de Deus, eu seria completamente fulminado na hora, eu morreria. Então esse mesmo Deus que é santo, ele tem, por ser santo, gera ira justa diante de pecadores como nós. Então, é possível compreender sim, porque a sua ira que irá nos condenar ao inferno, por nós não recebemos a sua justiça sobre nós. Por isso que quando nós cremos, quando eu e você somos convidados a nos aproximar, a ler a palavra, nós vamos entender a mensagem do Evangelho, que diz que nós cremos e recebemos a justiça de Deus sobre nós, o sangue de Cristo, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica. Não se trata da minha justiça mais, se trata da justiça de Cristo atribuída a mim. Agora então, justificado por Cristo, coberto pelo sangue de Cristo, eu posso me aproximar de Deus por um novo, por um vivo caminho, não pela minha justiça própria, mas pela graça que há em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Deus. Por isso que eu digo para vocês, ler as Escrituras, buscar ouvir a voz de Deus através da leitura simples da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, é a forma segura de eu e você ouvirmos a voz de Deus. E um último alerta: cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com esses que dizem isso que eu coloquei no título. Olha, eu ouvi a voz de Deus. Veja, eu vou te trazer uma revelação da parte de Deus. Você deve ter cuidado com essas pessoas. Você deve julgar o que eles falam. E aí você me pergunta, eu posso julgar o que algum profeta, o que alguém que se diz um homem de Deus me fala? Você não só pode, como você deve. Isso é o que nós somos orientados a fazer. Veja só o que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 29. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Percebe como é uma questão de ler as Escrituras? Às vezes, homens que se dizem profetas de Deus e falam: você não ouse me julgar, porque eu sou um ungido do Senhor. Uma simples leitura da Bíblia vai nos fazer entender que nós somos chamados para julgar tudo que é dito em nome de Deus, porque a revelação plena já nos foi dada nas Escrituras. Então Paulo diz, olha, se um profetiza, vocês fiquem cuidando e julgando o que está sendo dito. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias. Não façam isso. Convivam em igreja, ouçam uns aos outros os ensinos, não desprezem os ensinos e as mensagens uns dos outros, mas ponham à prova todas as coisas. Ou seja, provem tudo e retenham o que é bom. Como que eu retenho o que é bom? Aquilo que está de acordo com as Escrituras. Veja 1 João 4:1, o que o apóstolo João nos ensina. Ele diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só, um profeta que se coloca e diz, eu estou recebendo aqui a revelação de Deus. O apóstolo João está falando, não creiam em qualquer um. Examinem esses espíritos para ver se eles falam das Escrituras, porque existem muitos falsos.
E desde aquele primeiro século até nós aqui, 2000 anos depois, continua a mesma coisa. Tem muitos falsos mestres, falsos profetas. E a nossa segurança, querido, por meio de tantos falsos mestres, aonde repousa a nossa segurança? A nossa segurança repousa nas Escrituras, que já nos foram dadas pelo nosso Deus. E existe aquilo que é dito um fundamento já posto, um fundamento colocado. Veja só o que Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 1, no início da sua carta, no verso 8 e 9. Ele diz, contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, ou seja, contrário ao que já está posto, ao fundamento, que ele seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Veja, Paulo entende que aquilo que os apóstolos escreveram, os evangelhos, as cartas que ele enviou, as cartas que Pedro enviou, que João enviou, eles cumpriam, eles completavam a mensagem de Deus para nós, um fundamento já posto. E se alguém pregasse algo diferente, alguém dizendo assim, eu trago para vocês uma nova revelação, que essa pessoa seja amaldiçoada. Veja só, quando eu digo, nós não só devemos julgar, nós precisamos fazer isso. Nós não só podemos, devemos julgar toda pessoa que tenta vir com novas revelações, com coisas que não estão nas Escrituras. E a segurança para você de que você está ouvindo a voz de Deus está nas Escrituras sagradas. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você de forma incisiva, de forma forte para o seu coração. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia ela em voz alta. Que essa mensagem fique no seu coração. Que você não fique aguardando experiências místicas e sobrenaturais. Essas experiências, querido, elas podem vir. Deus não tem limitações, Deus não tem limites, Ele é poderoso, Ele pode, enquanto você ora, baseado na sua alegria, enquanto você lê a Bíblia, você se maravilha com a obra de Deus, com a perfeição da obra de Deus estando em Cristo nos resgatando e a justiça dele sendo atribuída para nós, e o seu coração vai se enchendo de alegria, você dobra seus joelhos diante dele e começa a louvá-lo e a engrandecê-lo por tanta bondade diante de um ser tão pecador. E nesse momento, sim, você pode ter experiências com Deus, ele pode visitar o seu coração, te encher de alegria, te encher do teu Espírito Santo, fazer com que você transborde. Sim, Deus tem essas experiências maravilhosas para cada um de nós e nós jamais podemos limitar a Deus. No entanto, a nossa segurança de que nós não vamos nos desviar, como Paulo vai falar, como ondas para um lado e para o outro, por causa de novidades e pessoas que chegam com coisas novas. A nossa segurança está em quê? Em saber que a revelação de Deus já nos foi dada das Escrituras Sagradas e que se eu e você queremos ouvir a voz desse nosso Deus, nós podemos tão simplesmente todos os dias, várias vezes ao dia, nos assentarmos ou dobrarmos nossos joelhos e lermos a palavra de Deus que já nos foi revelada. Amém, meu querido? Que essa palavra inunde seu coração. Se ela foi bênção para você, se ela te ajudou em alguma coisa, para que você esteja mais atento, faça parte do grupo daqueles que ouvem a voz de Deus e não daqueles que têm caminhado desprezando a palavra de Deus. Se essa palavra tocou seu coração, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo algo que tocou seu coração, algum texto que você achou relevante e importante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, anuncie o Evangelho. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Tudo isso nos ajuda a deixar essas mensagens mais relevantes e levarmos a mensagem genuína, a mensagem verdadeira, fundamentada pelos apóstolos, deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
para que nós possamos propagar essa mensagem cada dia mais. Amém, querido? Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Abraço. Até o próximo vídeo.